Continuando, então, parte 2, comportamento 6, busca de informação. Então, eu vou compartilhar com vocês duas coisas a respeito de busca de informação. Certa vez eu estava numa palestra, eu estava não como palestrante, mas eu estava assistindo uma palestra, e aí eu escutei essa história que eu achei bastante interessante. É um empreendedor que ele montou uma empresa, ele produz roupas, e ele produz roupas praia, tá? Roupa para piscina, né? E roupa de malha, essas coisas. E aí, durante quando falava da empresa, tentando justificar os motivos do sucesso dessa empresa, então foi apresentado a seguinte característica. Ele não começava, porque a moda, você pega e faz ela de tempos em tempos, é isso? Então, ele, antes de pegar e criar um novo produto, antes dele pegar e soltar uma nova moda de praia, moda para academia, alguma coisa, ele ia para o shopping. Ele ia para o shopping e ficava sentado, observando a roupa das pessoas. Então, seria criar a moda para a próxima estação, né? Então, ele, antes, evidentemente, respeitando a questão também, se era calor, frio, né? Ele tinha que respeitar isso aí. Ele ia lá e ver qual que era a tendência. E ele ficava observando, certo? O que as pessoas estavam interessadas em usar. E aí, baseado na roupa das pessoas, não só a questão da loja, mas na roupa das pessoas e aquilo que elas estavam usando. Aquilo era o mais importante para ele. Ele pegava aquela informação e, baseado naquela informação, ele levava para a empresa dele. Esse é o primeiro que eu vou compartilhar com você. Um outro é o seguinte: eu vou utilizar meu exemplo. Eu tenho mania de dizer o seguinte: toda vez que eu vou fazer um negócio, que eu percebo que eu estou com frio na barriga, então eu percebo que não está na hora. Por quê? Porque eu estou com muita insegurança. É tipo assim, é como se fosse um sentimento de que eu ainda não devo fazer aquilo. Mais recentemente, eu desenvolvi uma outra coisa que eu sempre faço. É o seguinte: eu sempre falo para mim mesmo, eu não tenho todas as informações. E aí eu saio procurando. Recentemente eu comprei um veículo, e aí eu já tinha mais ou menos uma preferência pessoal. Só que como eu faço isso, eu faço para me testar. Eu coloco a regra para mim. Eu tenho que ir em todas as concessionárias, e aí eu vou observando. Olha, eu quero um veículo assim. Aí eles me falam. Tá bom. Levi, mas eu já não sabia o que você ia comprar? Sim, mas eu estava percebendo que eu estava muito emocional. Então, eu queria provar para mim mesmo o seguinte: depois que eu comprar, eu não vou arrepender daquele negócio que eu fiz. Porque já aconteceu há muito tempo atrás isso, que eu compro alguma coisa, depois passo um determinado tempo, aí parece que não era aquilo que eu queria. O que aconteceu? Então, hoje eu busco muita informação para que eu possa ter certeza que é aquilo que eu quero. E aquele frio na barriga desaparece. Então, depois de um certo tempo, e às vezes tem hora que quem me conhece mais fala assim: para que fazer isso? Eu vou te falar uma coisa: eu não consigo ficar depois daquele negócio de ficar arrependendo. Se eu tenho tempo, não custa nada fazer isso. Eu procurei, e além de pegar e ver exatamente o que eu queria, eu vi preço, eu vi tudo, né? Então eu tenho certeza daquilo que eu vou comprar. Na verdade, eu te mostrei dois exemplos. Uma onde a pessoa foi para identificar o que o cliente dela quer, e outra que eu fui lá para dizer o que realmente eu quero. Eu olhei e foi para dentro de mim. Aí eu que vou gastar é para mim, certo? Então veja bem que nessas duas situações, a busca de informação ela foi importante. Vamos dar uma olhada lá para ver o que fala no material que eu escrevi. Então, olha só. Dedica-se para obter informações necessárias ao negócio, investiga para fazer um produto ou serviço, consulta especialista, é uma outra coisa também que eu acho que, de certa forma, se você está me seguindo, provavelmente você entende que eu tenho alguma coisa a contribuir com você.
tá? E eu percebo, eu tenho certeza que eu posso ajudar muita gente, e é por isso que eu estou fazendo isso aqui. Da mesma forma, eu adoro, até hoje, eu sou um consumidor de vídeos. O que eu escuto de vídeo de pessoa hoje, não tanto livro, mas vídeos eu consumo demais, porque eu faço caminhada escutando vídeo. E as áreas de negócio, então, nem se fala, é o que eu mais consumo, tá? Buscando informação de pessoas que têm uma experiência que eu não tive ainda. Vamos ver, então, quais são os comportamentos ligados à busca de informação. Olha, dedica-se pessoalmente a obter informações de cliente, fornecedor ou concorrente. Eu passei para você duas. Eu passei uma informação a respeito de cliente, aquela empresa de moda, e no meu caso, uma aquisição de um veículo, né, coisa pessoal. Investiga, olha, veja bem que sempre tem a palavra está relacionada, é ele que vai. Porque é o seguinte, a gente não tem coisa que é difícil delegar. Tá? Eu acho que é difícil delegar a responsabilidade de atender o cliente. Eu posso até chamar colaboradores para me ajudar nisso, mas quem mais entende de cliente sou eu. Eu costumo comparar isso, às vezes, até em relação ao médico. Ninguém entende mais do que o médico do paciente dele. Ele vai contratar uma empresa de marketing para fazer a clínica dele. Tudo bem, se ele é cardiologista, quem mais entende o coração é ele. Então, ele sabe o que o cliente quer, ele sabe o que ele precisa, e ele vai passar esse know-how que ele tem para a empresa de marketing poder conversar com as pessoas que precisam do cardiologista. Não tem como abrir mão disso. E você, no seu segmento, você tem que ser o seu maior especialista. E para você ser o maior especialista, você tem que consumir muita informação dentro daquilo que você quer fazer. Até para você continuar se diferenciando e tendo um mercado para que você possa mostrar e para que o cliente principalmente possa perceber o quanto você é a opção melhor que ele tem para um produto ou serviço que você esteja oferecendo. Tá? Esse seria, então, é, o, esse comportamento, né? Busca de informação. Bem, vamos para o próximo comportamento, que é estabelecimento de meta. Inclusive, durante muito tempo, eu não sabia, tipo assim, eu era mais ou menos deixa a vida me levar, vida leva eu não sabia que era importante fazer isso. Só que quando você não tem meta, então você não tem dia. É tipo assim, pode acontecer, pode não acontecer, as coisas podem demorar, você não tem regra para aquilo, tá? Então, é, então, quando se fala em estabelecimento de meta, é algo que fez uma diferença muito grande depois que eu passei a saber a fazer isso. Eu diria até para você o seguinte: nós estamos comentando numa sequência 10 comportamentos. Eu diria para você que todos eles é como se fosse uma corrente. Uma corrente é tão mais forte quanto ela mais fraco. Então, o que eu estou querendo dizer? É que quanto mais você tenha todos esses comportamentos, eles manifestados de intensidade equivalente e harmônica, então você está mais, vamos dizer assim, você está com vantagem em relação a outras pessoas que às vezes apresentam um, mas não tem outro. Só que a meta eu considero que ela é o primeiro. A meta ela arrasta todos os outros para depois. Você estabelece a meta, porque é tipo assim, para ali, eu vou naquela direção, então pronto. Aí depois eu arrasto todos os outros. Então a meta ela tem essa característica. Agora tem uma coisa que, inclusive, eu comecei esse nosso curso, tá? Eu comecei esse nosso curso justamente com meta. Qual que é a meta? A meta é R$ 10.000 por mês, tá? Então eu comecei já baseado nisso aí. Meta R$ 10.000 por mês. A meta é tão importante que quando eu decidi fazer o negociante da SK, a primeira coisa que eu fiz foi definir uma meta de renda de R$ 10.000 por mês, ou seja, se reunir aquilo que você recebe por trabalhar na sua empresa, que a gente chama de prolabore, mais o que sobra, o lucro, na hora que reúne, eu propus chegar a um valor de R$ 10.000 por mês. Então, essa seria a meta. Inclusive, essa meta ela está carregada de algumas coisas. Por exemplo, a gente fala em vários momentos desse curso, você vai ter
o fato de, eu costumo até dizer, jeito Levi de ensinar, de smartar a meta. O que é smartar a meta? Então, é o seguinte, ela é específica? Sim. Porque smart vem de S-M-A-R-T, tá? Smartar a meta. Então, vamos ver se a meta nossa está smartada. Ela é específica, tá? Esse S de specific, tá? Do inglês. Então, está específica, sim, 10 mil. 10 mil, fica muito claro. Ela é mensurável, esse M de measure, né? Então, é mensurável, sim. Eu estou medindo em reais e estou medindo em meses, certo? Ela é alcançável, A de achievable, vendo em inglês. Ela é alcançável, sim. Por quê? Porque 10 mil não é. Na verdade, assim, eu considero. Por que que eu tiro esse 10 mil? De onde são 10 mil? 10 mil saiu de perceber o seguinte: já é uma coisa que, vamos dizer assim, já dá para ter uma certa qualidade de vida. Então, foi isso que eu pensei. Depois, R de relevant, do inglês. Então, se você tem um empreendimento. Você fica tão feliz quando você consegue aquilo que você quer. Vamos supor, se no primeiro momento você está pensando em 10 mil reais por mês, da hora que chega aquele 10 mil, vai dar uma satisfação tão grande, você vai querer compartilhar esse resultado com a pessoa companheira, seu companheiro, você vai compartilhar com alguém. Poxa, o negócio tá, eu estou planejando e as coisas estão acontecendo, né? Eu estabeleci uma meta de 10 mil por mês. Eu fiz o curso negociante da Sky e eu estou conseguindo bater essa meta de 10 mil reais por mês. Então é relevante. Você emocionalmente você fica satisfeito com aquilo. Faz o seu coração você cantar, que a gente fala, né? Você fica satisfeito. E tem o T de Smart, que termina com T do time, que é conferir. Conferir. Então, tem tempo para conferir. Eu faço tudo e depois eu confiro para ver se dá certo, tá? Então, na hora que eu confiro, tá? Então, olha só, ela é específica, ela é medida, ela é alcançável, ela é relevante e eu estou medindo e está batendo, tá? Que é esse 10 mil reais por mês, certo? Vamos dar uma olhada o que que fala no meu e-book a respeito disso? Então, olha só, aqui eu estou vendo aqui a questão do estabelecimento de meta. Até eu faço uma referência aí, ó, que é o negociante da SK, 10 mil por mês, certo? Estabelecer meta, objetivo que são desafiantes de significado pessoal. Então, quem é? Se você ainda não tem isso, é claro que você quer, tá? Ter uma visão de longo prazo. Então, na hora que você começa a bater meta, você está pensando lá na frente, você já começa a perceber o seguinte: já que eu aprendi a fazer, agora eu vou continuar. Então, eu vou fazer mais vezes e isso eu vou ficar cada vez mais prático em relação a isso. Tá? E outra coisa também, você estabelece o objetivo de longo prazo e reparte ele menos. Por exemplo, você pode fazer, olha, daqui a 5 anos eu quero estar em tal lugar. Eu, de vez em quando, eu já gravei até vídeo, eu vou trabalhar durante 35 anos, certo? Mas eu vou medir a cada 5 e depois vai ser uma medida menor e a cada ano eu vou pegar e ter meta. Então, eu vou ter meta de ano, por exemplo, meta de ano, aí eu pego e controlo por mês. A meta de 10 mil reais por mês, eu posso controlar por semana. A ideia é o seguinte: se você começar, por exemplo, a não conseguir chegar onde você quer, você transforma o objetivo de longo prazo em pequenos objetivos de curto prazo. Ou seja, você pega algo que era grande, que você tinha dificuldade de fazer, e você passa agora a fazer em pequenas doses, certo? Por quê? Porque fica mais fácil e aí você consegue não só ficar mais motivado, como aproximar de pessoas e elas vão entender, porque quando os pedaços são menores, os objetivos são menores, a chance de você conseguir ser ouvido e de você conseguir ser entendido pelas pessoas fica mais fácil, certo? Então é bastante interessante que isso aconteça. Então, isso seria isso aí, como eu disse, então, o estabelecimento de meta que sempre eu coloco, no meu caso, o negociante 10K, foi aquele que eu coloquei, tipo assim, começa por ele e depois vem os outros comportamentos. Bem, o próximo comportamento, o número 8 que eu coloquei nessa sequência, monitoramento
monitoramento, monitoramento e planejamento sistemático. Então, vamos dar uma analisada, como é que a gente poderia pegar e ver um pouco mais desse item. Aqui eu utilizaria novamente o meu curso, tá? Monitoramento. Olha só o que eu criei. Eu criei uma série de 12 indicadores, certo? Eu criei 12 indicadores, só que eu fiz o seguinte, eu fiz conjuntos de indicadores, um conjunto financeiro, um conjunto para cliente, um conjunto para processo e um conjunto para aprendizado. E aí, olha o que eu faço. Então, se você não tem nenhum indicador ainda, você começa pelo financeiro. E dentro do financeiro, que tem 3, você começa por aquele que eu considero o primeiro. Tem que sobrar algum dinheiro, é o lucro. Então, eu começo, tipo assim, eu coloquei 3 lá no financeiro. Ter lucro, aumentar o lucro a cada mês e rentabilidade, que é uma relação do lucro em relação ao patrimônio que você tem. Mas tem que fazer esses outros? Não. Por exemplo, se você tem um empreendimento e ainda não está crescendo, a primeira coisa é ter lucro. Depois, a outra coisa é fazer esse lucro aumentar a cada dia. E depois, porque chega, se você vai crescendo, aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento que esse patrimônio, você vai ter patrimônio. Então, você pode relacionar para ver se aquilo que você faz está rendendo aquilo que você merece, certo? Aquilo que você espera, a sua expectativa. Então, você monitora. Então, começa monitorando o financeiro, certo? Na hora que você pega gosto, aí você passa a monitorar o segundo conjunto ou os outros conjuntos. Então, começa a monitorar, por exemplo, o cliente, tá? E começa a monitorar o cliente, depois você começa a monitorar os processos e depois você passa a monitorar o seu próprio aprendizado, o seu próprio crescimento pessoal, que você está fazendo nesse curso, já é um momento desse. E também dos seus colaboradores. Tá? Então, você pega e fecha o pacote. Então, esse monitoramento, ele é muito importante. Teve uma vez que eu assisti uma palestra, e talvez essa palestra, eu diria o seguinte, porque como eu assisto muita palestra, então tem algumas que a gente fica mais envolvido com ela, outras não. Tá? A gente gosta mais. Eu lembro que a palestra estava indo, mas estava... tipo assim, eu sou do tipo que eu acompanho, né? Tudo bem, sempre a gente aprende alguma coisinha, né? Mas não estava nessas coisas. Chegou uma hora que ele falou sobre monitorar. Mas sabe qual que é o exemplo que ele deu? Ele deu o seguinte exemplo, e esse você nunca mais vai esquecer. É um dos vídeos que mais fez sucesso que eu gravei, foi justamente isso. Ele falou sobre a importância de fazer e conferir, que nós estamos falando de monitoramento, para fazer e conferir. Então, ele falou o seguinte, imagina que você vai no banheiro, e aí, lá no banheiro, você pega e faz as suas necessidades, e depois, agora, você tem que se higienizar. Pois bem, você vai lá, pega o papel higiênico, e aí você vai para a primeira tentativa, certo? Aí, o que você faz? Bem, depois que você tentou, você faz o quê? Você dá uma olhada e confere, né? Você vai dar uma olhada, confere. Aí você percebe que não ficou no padrão de qualidade que você quer. Então você vai novamente e tenta de novo, certo? Aí você monitora, você confere, vai fazendo e conferindo. Levi, você acha que eu tenho que fazer quantas vezes isso? Para com isso. O padrão de qualidade é seu, né? Eu sei que vai chegar uma hora que você vai ficar assim, nossa senhora, mas ficou perfeito, né? Às vezes vai dar até vontade de mostrar para alguém, falando, olha, tá vendo tanto que eu sou caprichoso, né? Brincadeira. Mas o certo é o seguinte, é fazer e conferir. Olha, se você faz e confere uma coisa dessa, por que você não faz outras coisas na sua empresa também? Por que você não faz e confere como se tivesse naquela situação, certo? Então, a ideia de fazer e conferir, ela está muito ligada a isso aí, certo? Então, é importante você monitorar, né, o que você faz. Vamos ver o que está dizendo aqui sobre planejamento e sobre monitoramento, né? Fazer, conferir, né? E planejamento sistemático. Vamos pegar os 3 aqui. Olha só.
Planeja dividindo tarefas grandes em subtarefas. Foi basicamente o que eu mostrei esse exemplo para você, né? Você vai, faz e tenta de novo até que você chega ao padrão de qualidade que você quer. Revisa o plano, foi o que você fez. Você conferiu lá, papel higiênico, tudo bem. Aí aqui está falando também de manter os registros financeiros, né? Então, que já, na verdade, já está ligado àquele outro comportamento que é calcular risco, né? Como é que você calcula risco se você não tem registrado nada, se você não monitora nada? E como eu disse a você, você começa pelo financeiro, né? Você começa pelo lucro, depois você tenta aumentar o tamanho do lucro e depois você vincula o lucro ao patrimônio que você tem. Porque chega a hora que a empresa vai passar a ter patrimônio. Então, nesse caso, a gente passa a conferir o todo. Então, seria isso a questão de analisar o monitoramento e planejamento sistemático. Bem, vamos então a persuasão e rede de contato, o nono e penúltimo comportamento na sequência que eu coloquei. A persuasão seria a capacidade que você desenvolve de influenciar as pessoas. Eu diria o seguinte: como é que funciona a questão da persuasão? A questão é o seguinte: dependendo do assunto, se eu te falar assim, ó, Levi, tenta convencer alguém a fazer alguma coisa. Dependendo do assunto, eu não dou conta. Por quê? Porque não é uma área que eu tenho conhecimento. Em outras áreas, eu posso ajudar. Por exemplo, o que eu estou fazendo no curso negociante da SCA é persuadindo você que você pode ter uma renda de R$ 10.000. E eu utilizo várias ferramentas para conseguir, ou para tentar perceber e deixar bem claro para você que isso é possível na sua vida, para você, para sua família. E aí, eu fico jogando, eu estou fazendo isso, tá? Então, a gente cria um certo relacionamento mesmo digital, né? Onde você passa a ter uma certa confiança baseado nos argumentos que eu utilizo, e isso vai fazendo você acreditar que é possível, tá? Então, eu estou utilizando da persuasão. Você, no seu empreendimento, você vai utilizar ferramenta semelhante, porque você vai ter que persuadir o seu cliente, você de alguma forma vai ter que mostrar para ele que ele tem uma dor e você é capaz de resolver aquela dor dele, então você vai ter que usar alguma arma de persuasão, certo? É, Você vai fazer isso com o seu fornecedor, com os seus colaboradores, certo? Então, é tipo assim, com quem você relaciona, você vai utilizar alguma arma de persuasão. Esse trabalho da internet, a gente utiliza muito gatilhos mentais, certo? É o tempo todo utilizando. Inclusive, hoje, talvez uma das coisas bastante estudadas é justamente sobre a questão de gatilhos mentais, porque já que quem compra seria a intersecção disso aqui, certo? É o local, o sistema límbico é que determina a emoção da compra e não o sistema racional, o córtex cerebral. Então, por exemplo, já que a vida, a venda é algo emocional, então a gente tem que conversar com quem compra. E eu tenho vários vídeos que eu já gravei na parte de cliente, eu vou pegar, vocês vão perceber que eu vou bater forte em cima dessa tecla dos gatilhos mentais, que é uma ferramenta fantástica de persuasão, né? Que inclusive, se você está aqui, você de maneira íntegra, eu utilizei várias e a gente utiliza bastante armas de persuasão no processo de venda. Na verdade, a gente utiliza persuasão em todo momento da vida da gente, certo? Aqui a gente está se utilizando de maneira mais direcionada. E a gente utiliza isso com pessoas. Então a gente tem uma rede de relacionamento, tá? Até teve uma época que eu atendi alguém, e aí, no bate-papo que a gente estava fazendo sobre a questão da empresa, eu perguntei: quem são os seus parceiros? O que é parceiro? Aquelas pessoas que você ajuda elas e que elas te ajudam, então elas enviam cliente para você, você envia clientes para ela. Aí a pessoa diz: não, eu não tenho isso. Não, não existe empresa que não tenha parceiro. Toda empresa tem parceiro. E você deliberadamente você usa seu poder de persuasão para fortalecer esses laços e para tirar vantagem desses laços. É basicamente o seguinte: se eu estou oferecendo algo bom, como um fornecedor, se eu estou oferecendo algo bom para você, por que você não faz a mesma coisa por mim?
certo? Então, é uma bola, tipo assim, é uma faca de dois gumes, né? Então, eu estou te ajudando e você tem que me ajudar, certo? E isso você cria uma rede de contato, e nessa rede de contato, evidentemente, que você vai receber persuasão, e você vai ajudar outras pessoas, e você vai se utilizar também dessa ferramenta. Vamos ver o que que tem aqui no meu e-book que fala sobre persuasão, tá? Vou pegar aí, ó. Utilize estratégias deliberadas para influenciar e persuadir os outros. No caso, você vai utilizar em relação aos seus clientes, em relação aos seus colaboradores, certo? Eu lembro até que existe uma ferramenta que eu aprendi num curso, certa época, que é a questão do sociograma. Sociograma é o seguinte: é quando você não segue o organograma. O organograma mostra tipo assim, a responsabilidade de cada um e quem cuida de quem. Então você tem um nível mais, vamos dizer assim, um primeiro nível, que é o nível estratégico, depois o tático, operacional, ou seja, tem a pessoa que é subordinada a outra, que é subordinada a outra, então mostra níveis de subordinação. Sociograma é diferente. Sociograma seria quando você vai, por exemplo, num churrasco, e lá no churrasco tem alguém que tem uma influência muito grande dentro da empresa, certo? Embora o cargo não seja lá essas coisas. Não seja, não é que lá é um cargo forte, só que é um cargo operacional. É um cargo operacional. A forma certa de falar isso é um cargo operacional, né? Porque todo cargo é importante dentro da empresa. A empresa não vive se alguém não limpar ela, da mesma forma que a empresa não vive se não tiver estratégia. Então, mas tem alguém que às vezes está num cargo operacional que consegue relacionar e, às vezes, até influenciar alguém que está no estratégico, dependendo do assunto. Isso é muito usado na política. Na política, a gente utiliza muito o sociograma. Quer dizer, quem que é o líder do bairro? Certo? O líder do bairro não necessariamente é a pessoa que ganha mais dinheiro no bairro, é uma pessoa que gosta mais de gente, certo? Então, desenvolver essa questão de persuasão em rede de contato é muito importante. Olha o que está dizendo aqui, ó. Utiliza pessoas-chave como agente para atingir seus objetivos. Então, aquela pessoa que ela desenvolve isso aqui, ela sabe que em determinado lugar tem alguém que ele tem uma influência muito grande, embora seja às vezes uma pessoa mais simples, não seja a maior remunerada, que mais estudou, mas ela tem uma força muito grande. E quem desenvolve persuasão em rede de contato sabe que essa pessoa sabe usar gatilho mental, que isso nós vamos falar na parte de cliente. Viu? Age para desenvolver e manter relações comerciais. Normalmente, empreendedores participam de clubes de serviço, eles estão envolvidos em outros clubes e eles estão, de certa forma, relacionando com outras pessoas. Eles ajudam outras pessoas e essas pessoas ajudam os empreendedores. Então, essa seria a questão de persuasão em rede de contato. Bem, agora, então, nós vamos para o último comportamento dessa sequência, tá? Encerrando essa parte de comportamentos empreendedores. O último é a independência e autoconfiança. A capacidade da pessoa acreditar em si mesmo, a capacidade que a pessoa tem de, de saber que ela é capaz de fazer alguma coisa. E isso é muito importante. Mas de qualquer forma, eu lembro o seguinte, que às vezes as pessoas, principalmente você que tem o perfil das pessoas que me seguem, é um perfil de pessoas que estão já há um certo tempo, que estão no mesmo lugar e elas não estão deslanchando, certo? E normalmente tem muitas pessoas jovens que estão começando o negócio. Nessa fase, pelo menos quando elas começam com a confiança muito elevada. E eu lembro uma vez até que eu vou pegar e fazer uma análise, que é o seguinte: quando eu fazia um curso de comportamento empreendedor, eu lembro que eu vi uma situação que depois eu vou comentar lá nos exercícios que nós vamos fazer, que é o seguinte: alguém que tem muita independência e autoconfiança, mas não faz controle. Entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, ela tem coragem demais, ela acredita demais que ela pode fazer alguma coisa, mas não tem as informações necessárias. Quer dizer, tipo assim, é um comportamento que às vezes era melhor que ele fosse um pouco menor, independência, autoconfiança e tivesse mais controle financeiro. Entendeu? Vamos ver o que que fala aqui
é no meu livro lá, né, de independência e autoconfiança. Perfeito. Então, olha, busca autonomia em relação a normas e controle dos outros. Empreendedor não gosta de ter patrão. A primeira coisa aqui é o seguinte: empreendedor gosta de ser o próprio patrão. Então, ele gosta de ser independente, só que ele sabe que isso custa caro. Por isso, então, ele se esforça mais para poder ter essa independência, né? Aí, ó. Mantém o ponto de vista mesmo diante da oposição de resultados inicialmente desanimadores, que é o tal na verdade, que já está amarrando até ser persistente, né? Se ele está tentando alguma coisa, é porque ele pensou bastante sobre aquilo e ele acredita que aquilo vai dar certo. E não é bem assim, não é que ele desiste daquilo, ele é persistente. Às vezes ele pode mudar o método, tudo, mas ele normalmente ele é reticente a pegar e mudar de ponto de vista, principalmente se aquela pessoa que está querendo influenciar ele não tem resultado. Aí aquilo não vai. Mas quem que é essa pessoa que está querendo me falar alguma coisa? Se ela não tem resultado para mostrar e acha que dando palpite na minha vida, eu vou pelo menos, você pode até escutar por educação, mas você sabe que aquilo lá é só educação, você não tem interesse de seguir aquilo. Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa e enfrentar o desafio, tá? Então, isso seria então, o comportamento de independência e autoconfiança. Eu termino esses últimos 5 comportamentos, lembrando aquilo que eu disse logo no início. Então, você vai utilizar o seguinte: esses 10 comportamentos, você vai pensar sobre eles, você vai tentar identificar pessoas do seu convívio e você vai tentar identificar esses comportamentos. Você vai se surpreender que você vai achar todos os comportamentos que eu falei. Você tem que partir do seguinte princípio: alguém que já tem algum sucesso, que aí você pega e tenta entender, encontrar esses comportamentos nessas pessoas, tá? Você vai ler o e-book e lá você vai poder praticar bem mais. E o importante é você, eu diria até que semanalmente, tenta pegar e colocar isso como parte da sua vida. Você analisa, toda vez que você vai fazer alguma coisa, analisa se você vai estar utilizando esses 10 comportamentos. A ideia é eles ficarem inconscientes, como eu disse no início do vídeo da parte 1, né? Você tem que fazer isso de uma maneira inconsciente. Você sabe que é importante, aprendeu tanto que agora você já faz e não precisa nem de você pensar nisso. Você já faz automaticamente. Eu encerro essa parte aqui lembrando o que é a característica de um empreendedor. Eu gosto muito de ver isso aqui. Os empreendedores, até quando eu fiz o meu e-book, eu peguei e destaquei, eles agem like a boss. É uma gíria que quer dizer, eles agem como se fosse chefe. Empreendedor não gosta de ter patrão, certo? E outra coisa também, eles têm um locus de controle interno, quer dizer, não é alguém que controla eles se controlam, certo? Evidentemente que isso tem um custo. É um custo de ter que estudar mais, ter que pensar mais, ter que assumir mais responsabilidade. Mas as pessoas que passam a fazer isso, elas não querem trocar de lugar, elas querem continuar nesse lugar. Por quê? Porque isso é muito prazeroso também, certo? Eu costumo pegar e comparar empreendedor duas situações. Às vezes eu imagino o seguinte: quando eu vou fazer consultoria, eu imagino que a pessoa está falando comigo, eu imagino que ela está dentro de um ônibus. E aí eu fico tentando, pelo que ela fala, se ela está sentada no banco do passageiro ou se ela está sentada no banco do motorista. Vou te dar um exemplo. A pessoa começa a falar que está difícil empreender no Brasil por conta da política. Então eu já imaginei que ela está dizendo que ela está no banco do passageiro. Mas o empreendedor não fala isso? Ele é tipo assim, ele fala mais o seguinte: o que eu tenho que fazer para vender mais? O que eu tenho que fazer para pagar menos imposto? Porque às vezes existe vários sistemas de tributação. Contador, o que eu tenho que fazer? Eu continuo no simples, passo para o presumido, ou não sei se, né, não é normalmente o cliente meu, mas está na hora de passar para lucro real. Então, eles estão no volante, eles estão querendo tomar decisões, tá? Eles não gostam de ficar no banco do passageiro. Uma outra forma é comparar a vida como se fosse um teatro. Os empreendedores, eles gostam de subir no palco. Então, lá no palco, às vezes eles choram, às vezes eles sorriem, mas tem um detalhe: eles não querem ficar sentado lá no banco vendo a vida passar. Eles não querem ser o espectador. Eles preferem ficar lá em cima do que ficar
porque é muito comum você ficar vendo alguém que só fica falando o que acontece e está sentado confortável numa poltrona. Só que esse conforto, depois quando vê alguém que subiu no palco, aí começa aquele sentimento, eu gostaria de estar onde ele está, mas não sobe lá para fazer o que ele faz, né? Os empreendedores, esses que eu estou falando, que desenvolvem esses 10 comportamentos, eles gostam de ficar lá em cima do palco. E lá em cima do palco, eles aplicam esses 10 comportamentos de maneira intensa e harmônica. Tá? É por isso que eu coloquei, antes de falar dos métodos do negociante 10K, eu fiz questão de mostrar para você. Eu fiz questão de mostrar 7 hábitos e 10 comportamentos que eu considero importantes, porque agora nós vamos começar a falar de uma outra área. Primeiro, o que eu quis mostrar para você? Vamos dar uma ajeitada aqui para ter uma mentalidade aberta para as outras partes, porque as outras partes vão ser carregadas disso aqui, mas nós vamos falar de método também. Eu entendo que não tem como ir para frente se você não entender basicamente um pouco sobre você, quais são os hábitos que eu tenho, quais são os comportamentos que eu tenho, o que que me falta, porque eu vou fortalecer primeiro a mim, depois eu vou fazer aquilo que se precisa para continuar minha jornada enquanto empreendedor, enquanto tanto no aspecto, considerando o aspecto pessoal, o aspecto empresarial. Na verdade, nós empreendedores, a gente é em qualquer lugar. O empreendedor, ele é empreendedor em qualquer lugar. É isso aí. Bem, então, aqui eu encerro o capítulo 2 do curso Negociante 10K. E eu vou passar para vocês agora a tarefa de casa, tá? Que eu vou gravar num vídeo à parte. Vamos para lá.